Mas, ó, aí você... Quero que eu perguntar depois, porque tem isso, né? Quando eu terminei o estágio com a Rosana, e aí eu parei de ir só fiquei acompanhando os jogos e tudo mais, eu meio que perdi o contato com todo o Sub-17, com o pessoal de lá. E aí você fez o primeiro ano de Juve, e aí depois foi pro Osasco. E aí depois, qual é que foi, assim? O que acontece depois do basquete 5 contra 5, dessa coisa das categorias de base de São Paulo? Quando eu fui pro Osasco, assim, fui pro Osasco, terminou o Osasco, aí eu fui pra LDB. Aí LDB já é outra coisa, então, tipo, você já joga com a galera que joga NBB, joga LDB, joga NBB, então joga com a galera que é muito mais calejada. Eu lembro que a primeira fase da liga, eu saí todo dolorido, não tava acostumado com isso. Que era a galera encaixando corta-luz, a pancada comendo. Então os jogos eram mais pegados, mais físicos e muito mais técnicos. Então, tipo, não é aquela coisa assim do 17 e do 19, que ainda tem um cara ou outro mais lento para fazer a bandeja. É todo mundo muito rápido. Aí eu lembro que a primeira etapa eu terminei todo dolorido. Eu falei, não, tem que comprar uma proteção. Comprei uma proteção e aí começou a ficar até mais tranquilo. Mas eu falo que a LDB é muito importante no país, porque eu acho que se não fosse a LDB para fazer essa transição, talvez eu não estivesse aqui. Porque eu acho que é o que precisa do tempo da pessoa sair, amadurecer um pouco mais pro adulto e chegar no adulto. Porque a gente jogou, por exemplo, o Rafa hoje que tá aqui, eu joguei contra o Rafa, e tinha o Diego Coelho, enfim, toda essa galera que na época jogou LDB e estava no adulto no NBB, ficava no banco no NBB, jogava um pouco, não jogava muito, e também estava na LDB. Então você começa a ver que você começa a usar mais a cabeça, usar mais a malícia, aprender a hora certa de falar com o árbitro. Então tudo isso tinha. O cara vai sentar o braço de você na frente do juiz, o juiz não vai ver, mas você tem que voltar e marcar, porque se você fizer igual no juvenil, dar um tapa, já era, o custo o jogo inteiro. Às vezes um lance bobo vai custar o resto do jogo. Então você sofreu no começo da LDB. E isso já pelo Osasco ainda ou não? Não, isso pelo pequeninos aqui. No Osasco eu apanhava, sim. Mas era treino do adulto. Nossa senhora. Ah, tá. É porque é aquilo, né? Juvenil quando sobe não pode abrir a boca. E eu apanhava, eu lembro que no meu time, não acontecia nada. Eu voltava do treino do adulto, era arranhado, era o vergão de tapa. Porque assim, você não pode abrir a boca. Aí, no time que você tá, a galera fala, pede falta. E no outro time a galera fala, não foi falta. Então você não sabia pra onde ir. Que da hora! E, Fábio, essa sua fala ela é muito importante, porque, falando da importância da LDB, e curiosamente, é a segunda live seguida que a gente faz que alguém pega e fala, se não fosse a LDB, se não fosse uma competição sub-11, se não fosse esse ponto de amadurecer os jogadores, eu não ia estar aqui. O Alexei, na live passada, falou a mesma coisa. Então, isso que você está falando é muito, muito importante mesmo. Assim. É bom a gente salientar a importância da LDB, que agora a gente espera que volte a acontecer depois da pandemia, enfim, né? A vacina está chegando, assim eu espero. E com cada vez mais times, né? Porque nos últimos 2 anos foi com bem menos.